Muita gente sonha em ter um negócio de comida por um motivo muito simples, porque sabe fazer um produto bom. Um bolo, um pão, uma torta, um doce, um salgado, um almoço que todo mundo elogia. E aí a pessoa pensa, se eu faço tão bem, por que não abrir meu próprio negócio? Só que aí começa uma ilusão muito perigosa. A ilusão de que saber fazer a comida é a mesma coisa que saber ter um negócio de comida. E não é. Seja bem-vindo e bem-vinda, eu sou Marcelo Sperling e aqui eu sou Senhor Atendimento. É bom te ver aqui no canal. Senhor Atendimento. Hoje estou num clima mais descontraído em casa para falar sobre um assunto que tem tudo a ver com o cenário. Basicamente sobre um erro muito comum no food service, o erro de achar que dominar o produto basta para sustentar o negócio. Na verdade, esse tema para mim é muito forte, porque eu vejo isso acontecer o tempo todo. Eu vou falar aqui como o filho de doceira de fundo de quintal e como quem começou a carreira no food service vendendo pastel na rua com 7 anos de idade. Muita gente sonha com padaria, com confeitaria, com restaurante, com café, com lancheria, com bar, mas sonha principalmente com a parte bonita. A parte do sabor, a parte da criação, a parte do elogio, a parte do cliente dizendo que a comida ou a bebida está maravilhosa. Só que o negócio de comida não se sustenta só no elogio ao produto, ele se sustenta no que acontece por trás. E aqui entra um livro muito interessante e famoso no mundo dos negócios. É o livro O Mito do Empreendedor. Na verdade, ele conta a história de uma mulher, se eu não me engano, chamada Sara. E aí, no caso do livro, ela sabia fazer torta e resolveu abrir o próprio negócio. Ela achava que estava abrindo um negócio para viver do que amava fazer, mas depois descobriu uma verdade brutal. O negócio não era só sobre fazer tortas, era sobre todo o resto. Era sobre acordar de madrugada, produzir, abrir loja, era atender cliente, limpar, comprar, fechar caixa, ir no banco, pensar no dia de pagar o aluguel, era tentar pagar as contas, repor o estoque, era aguentar aquele cansaço, era lidar com os funcionários, e hoje está bem difícil, né? E era voltar no outro dia e começar tudo isso de novo. Bom, esse para mim é um dos grandes choques para quem entra no ramo da alimentação. A pessoa acha que está comprando liberdade com o negócio próprio, mas sem método, sem gestão e sem visão de negócio, na verdade, ela monta uma espécie de mecanismo de exaustão. Ela acha que vai ser dona do tempo dela, mas acaba virando refém da operação toda. Ela acha que vai ganhar mais, mas muitas vezes passa a trabalhar mais e ganhar menos. E viver apagando incêndio. E esse autor bate muito nisso. Ele diz, em resumo, que o trabalho técnico e o negócio que faz esse trabalho são duas coisas muito diferentes. Porque saber fazer um pão não é o mesmo que tocar uma padaria. Saber fazer um prato bom não é o mesmo que saber administrar um restaurante. Saber fazer um doce não é a mesma coisa que saber liderar a equipe, controlar as perdas, cuidar da experiência do cliente e manter a casa toda funcionando. Sabe, o mais interessante é que o próprio Sebrae, quando fala em restaurante, vai nessa mesma direção. Para o Sebrae, quando você abre um restaurante, a gastronomia deixa de ser só um hobby ou paixão, e aí sim passa a ser um negócio. E que qualidade e criatividade, na verdade, são dois diferenciais apenas. Além disso, entram localização, a qualidade no atendimento, a gestão das pessoas, o controle do estoque, o acompanhamento dos indicadores financeiros. Pratos bons são alguns diferenciais, alguns não são o negócio todo. Eu acho que muita gente precisa ouvir isso antes de colocar dinheiro, tempo e sonho numa operação de alimentação. Eu não quero te desanimar, tá? Mas o que acontece é que tem gente muito boa de cozinha, muito boa de forno, muito boa de receita, muito boa de execução. Ai, que inveja desse talento! Mas que acabou nunca sendo treinada para o resto. Então, agora vamos falar desse resto aqui. Esse resto é comprar bem, é negociar com o fornecedor, é controlar a validade das coisas, é reduzir o desperdício, é formar preço sem se enganar, famosa ficha técnica, né? É entender de margem, é saber que o espaço vende ou as coisas ali só estão ocupando espaço mesmo, é acompanhar o caixa, é padronizar a produção, é ter equipe treinada, é cuidar do ambiente para que ele seja coerente com o teu negócio, é manter a higiene, é ter agilidade, nem vamos falar em rapidez e pressa, vamos falar em agilidade, tá? É ter a apresentação daquilo que você vai entregar para o cliente, é saber receber esse cliente, é manter uma experiência coerente com ele, enfim, e é ter aquela palavrinha que a gente gosta muito de falar, mas é difícil de fazer sozinho.
disciplina. E disciplina, aliás, é uma palavra muito importante aqui nesse caso, no mundo dos negócios. Num conteúdo do Sebrae sobre restaurantes, aparece bem claro que o ramo, na verdade, exige muito controle das perdas, aquela previsão do quanto você vai vender e daquilo que a gente estava falando antes, a tal da disciplina diária. Então repara, às vezes, como o sonho começa numa coisa e a realidade, quando você coloca o sonho em prática, exige outra. O sonho começa lá na receita, mas a realidade exige gestão. O sonho começa no sabor, mas a realidade exige processo. O sonho começa na criação, mas a realidade exige a repetição para formar aquilo que a gente chama de padrão. O sonho começa no produto, mas a realidade exige empresa. Isso vale também para padaria. Às vezes a pessoa pensa assim, eu vou abrir uma padaria porque eu faço um pão maravilhoso, um sonho maravilhoso, um bolo que todo mundo ama. Só que a padaria não vive só de sabor, ela vive de fluxo, ela vive de rotina, ela vive de comodidade para os clientes, ela vive de limpeza, e isso eu vou te falar, talvez seja a primeira coisa que o cliente observa quando entra nesse tipo de negócio. Ela vive de atendimento, ela vive da exposição dos produtos bem feita, ela vive da agilidade, da confiança, de fazer o cliente entrar e principalmente fazer o cliente voltar. O próprio Sebrae, quando fala de padarias e confeitarias, cita como motivos importantes para o cliente frequentar esse tipo de negócio a higiene, a cortesia no atendimento, o atendimento personalizado, o conhecimento do produto, a confiança, essa agilidade que a gente está falando, o ambiente agradável, a facilidade, a comodidade de chegar, de estacionar o carro. Ou seja, não é só pão, não é só bolo, não é só doce. Na verdade, é tudo que faz o cliente ter vontade de comprar, de ficar e de voltar. E aí a gente está falando do negócio como um todo. A própria BIP, que é a Associação Nacional ali das Padarias, também reforça que na panificação não é só a produção que conta, tem a identidade visual do lugar, que faz parte também disso, a embalagem, o uniforme seu e dos funcionários, o atendimento, a exposição dos produtos, o tipo de iluminação, a luz branca, a luz mais amareladinha, a degustação, que é muito importante e que faz influenciar muito o sucesso e o aumento das vendas. Então, tudo isso, essa soma toda, é que é importante. Porque tem gente que entra no ramo achando que o cliente vai aparecer só porque o produto é bom, ou eu faço alguma coisa conhecida, e na maioria das vezes não. O Sebrae fala isso de forma muito direta para as padarias. Não dá para achar que o cliente vai entrar só porque a empresa abriu. É preciso mostrar que você pode atendê-la bem. E aqui chegamos num ponto central que eu acho que você está construindo ou está tentando construir. O negócio de comida não se sustenta só na cozinha, se sustenta também na hospitalidade, que é a minha área, no atendimento, na postura, na sensação de cuidado, na experiência, ou seja, aquilo que o cliente percebe como um todo, no funcionamento, no processo, na repetição, e aí vamos falar de repetição com qualidade, né? O padrão que eu mencionei antes para você, e na palavrinha mágica, né? A disciplina de todo dia. Tem muita gente sonhando com a parte gostosa do negócio, e quando a gente sonha, realmente a gente acha que o sabor disso é que é gostoso. Mas o que sustenta um negócio de comida é a parte que quase ninguém posta. É o bastidor, é o treinamento, é o padrão, é a limpeza, é a liderança frente às pessoas que trabalham com você, é a compra, é o controle, é o preço certo, é a equipe falando a mesma língua, é o dono com a cabeça de empresário. Aliás, o Sebrae usa exatamente essa ideia quando diz que quem abre um restaurante precisa ter cabeça de empresário e não de fazedor de coisas desde o primeiro dia. Eu acho que isso vale muito para padaria, confeitaria, bar, lancheria e tudo que envolve a venda e a produção de comida. Tem que ter cabeça de empresário, porque se não tiver, a operação acaba engolindo você. E aí a pessoa começa a viver uma contradição muito dura. Ela entrou no negócio por amor ao produto, mas começa, e eu não estou falando de maneira exagerada, tá? Ela começa a odiar o que faz. Não porque o produto deixou de ser bom, mas porque esse negócio acabou virando um peso, virou uma sobrecarga, ela não tira mais férias, virou falta de organização, virou acúmulo, virou um cansaço diário. E essa para mim é uma das partes mais tristes dessa história. Gente talentosa, que poderia ter uma operação linda,
se perdendo porque ninguém explicou que empreender é muito maior do que produzir. Por isso esse vídeo também serve como alerta para quem sonha. Eu não estou falando para você deixar de sonhar, tá? E não quero te desanimar, sonhar é bom. Ter tesão pelo produto é importante, saber fazer é muito valioso. Mas antes de abrir um negócio de comida, a pessoa precisa entender o pacote que vem junto. Precisa entender de operação, ritmo, custo, o desgaste que isso pode ocasionar. Precisa entender essa necessidade de método, precisa entender de atendimento, higiene, ambiente, equipe. E para quem já tem um negócio, a mensagem é outra. Não basta ter um produto elogiado com padrão, com processo, com experiência, com hospitalidade. É tudo isso junto, tá? Somado com gestão e com visão. Porque o cliente não compra só sabor. É difícil a gente falar isso, né? Num negócio que vende comida, o mais importante não é a comida. Ele compra a confiança de tudo que vai funcionar bem. Então, se for importante para você, guarda isso, lembra de mim quando alguma situação que eu estou citando aqui acontecer. E se gostou do que eu falei e acha que eu mereço uma gorjetinha aí com o like, por favor, senta o dedo nesse vídeo, compartilha também com algum amigo que é do ramo e, claro, né, comenta aqui embaixo, é sempre bom ler a tua opinião e eu respondo todas. E se você é dono, gestor ou responsável por um negócio de alimentação e está sentindo que o seu estabelecimento tem potencial, mas precisa organizar melhor o atendimento, a hospitalidade, que é a minha área, a experiência do consumidor, a postura da equipe e a visão do negócio, a minha consultoria e o meu curso podem te ajudar nesse processo. A gente olha junto para o que está acontecendo na tua realidade e pensa nas melhorias práticas, sem fantasia, sem teoria solta, tudo ali ó, com a mão na massa. Se isso faz sentido para você, o link está aqui na descrição. Não esquece, eu sou Marcelo Sperling e esse é o Senhor Atendimento. Seja muito bem-vindo sempre, é bom te ver por aqui. E volte sempre, quase todos os dias tem conteúdo novo sobre atendimento que encanta e o mundo do food service aqui nesse canal. Então, até o próximo.